Saudação a todos os companheiros do Allan Kardec. É com muita alegria que aqui estamos, distantes fisicamente, mas perto pelo coração, pelas mentes, e aproveitar estes momentos para refletir sobre o tema proposto. O livro de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, que se cognominou Irmão X, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1938. Então, ele nos traz o histórico do Brasil, a história desta pátria, sendo vista do plano espiritual. Então, o Espírito traz para nós o que, segundo Emmanuel no prefácio, nos revela os dados que ele conseguiu no mundo invisível. Os dados que ficam registrados no éter do planeta. Então, esses dados a que Humberto de Campos teve acesso, vamos imaginar, né, uma televisão em 3D, como se ele estivesse lá vivenciando os acontecimentos principais da nossa pátria. E ele vai contar, então, em que momento Jesus determina que para que fosse transplantada a árvore do Evangelho e nós nos tornássemos a pátria do Evangelho, que Divaldo Franco, em palestras recentes, tem repetido. O Brasil será a pátria do Evangelho, não tenhamos dúvida. Está determinado e nós seremos. Independente de nós, façamos o que fizermos. Nós temos um compromisso com Cristo de tornar esta pátria a pátria do Evangelho. Nós somos, segundo o IBGE, no censo de 2010, 86,4% cristãos. Então, podemos dizer que 13% se diz não cristão, mas quase 87% da população brasileira se diz cristão. Então, nós já somos a pátria em que o Evangelho prepondera. Só precisamos colocá-lo, sem dúvida, em nossas vidas. Muitas vezes parece que não, né? E Humberto de Campos, então, nos trouxe essa obra para que nós pudéssemos vislumbrar a responsabilidade que temos. Então, é Emmanuel que diz, né, que o Brasil está destinado a alimentar o mundo, no corpo e no espírito. Hoje, o Brasil ele é responsável por uma boa parte da alimentação do mundo, alimentação material, alimento do corpo. Mas Emmanuel, em 1938, ele diz que nós estamos destinados não só a ser o celeiro do mundo, responsável por atender às necessidades materiais e alimentares do mundo, mas também as necessidades espirituais. O que ele vai chamar de claridades. O Brasil é o maior celeiro de claridades espirituais do planeta. Então, a nossa tarefa, diz Emmanuel no prefácio, é esclarecer a trajetória desse país, o ambiente dele, a argamação, como se fosse uma argamassa mesmo, as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. E então ele vai nos contar, né, que essa é a destinação do Brasil, ser para o mundo um exemplo, levando a fé raciocinada e a consolação do Evangelho. Então, ainda antes de Humberto de Campos entrar propriamente na história,
da pátria brasileira, ele nos fala das reservas brasileiras. E que são reservas materiais, sim, porque Deus pensou no futuro de sustentação desta pátria, mas Deus destinou também as reservas imateriais, as reservas espirituais. Então, Humberto de Campos esclarece, essas reservas brasileiras não se restringem ao mundo do aço, que eles chamam, né? Do progresso material, mas ao mundo de ouro dos corações. Então, essa é a destinação da nossa pátria, né? Então, Humberto de Campos ainda analisa que o Evangelho não estava naquele momento, 1978, nós podemos dizer que ainda não, né? No coração dos homens. Os homens ainda não tinham descoberto esse reino de Deus no seu coração, mas que por isso estava sendo transplantado para essa terra nova. E quando é que isso se dá? Né? E no século XIV, nos últimos 25 anos, no último que Humberto de Campos, no último quartel do século XIV, Jesus vem até, faz uma visita, ele sempre faz uma visita periódica ao planeta, que é o seu aprisco que Deus lhe deu, com as suas ovelhas. Se vem ver como está a situação do Evangelho no mundo. E fica muito triste, muito, muito amargurado. E aí, né, ele convoca Eliú é em árabe e em hebraico é Iléu, convoca Iléu para uma reunião. E nessa reunião, Eliú é um espírito que o acompanha nessa responsabilidade com a terra. Nessa conversa, nessa reunião, ele pergunta, faz comentários a respeito do que ele estava vendo, constatando que a situação da Europa, né, das cruzadas, das mortes fratricidas em nome do Cristo, e ele fica muito preocupado com aquela situação, com aquele ambiente. E fala que aquelas pessoas, aqueles espíritos, sofreriam muito, sofreriam o peso da lei. O peso da lei. Haveria muito sofrimento para eles. E aí, ele sugere a Jesus, né, que se ele não queria visitar terras novas com um povo jovem, que poderia ser o futuro do Evangelho. E então, Jesus aceita e fala que é aquela terra, onde ficam essas terras novas? E ele vai dizer, mas para o sul, ele diz, é aquela que está sob o símbolo da redenção humana. Que símbolo é esse? O símbolo da cruz, a constelação do Cruzeiro do Sul, que nós temos, né? E que está localizado sobre o Brasil. Então, nessa abençoada, diz Humberto de Campos, tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda, tanto que o Brasil é reconhecido como talvez o maior país religioso e generoso. Então, Humberto de Campos esclarece, não é no plano material que se planejam, que se elaboram, né, os planos. É do plano invisível que os ascendentes construtores da pátria do Evangelho serão elaborados. Então, existe o projeto divino, existe o projeto de Jesus para a pátria do Evangelho. Então, Humberto de Campos diz que vai dar uma contribuição para a história da civilização brasileira através dos tempos, que tem, o único objetivo dele é mostrar
provar, diz ele, a excelência da missão evangélica no concerto dos povos. E acima de todas as suas realizações e todos os feitos, né, mostrar as origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda a constelação do Cruzeiro do Sul, um grito de fé e esperança aos que estacionam no meio do caminho. E a partir daí, então, ele vai... Jesus diz a ele, e é muito interessante, porque o mapa do futuro Brasil é projetado nos céus, no firmamento, diz Humberto de Campos. É como se fossem estrelas, né? No formato do futuro Brasil, em forma como estrelas, né? As estrelas, né? Cintilantes. E Jesus, então, diz ali, para esta terra, é interessante como Humberto de Campos descreve esse momento. Jesus ergue as mãos para o alto, diz Humberto de Campos, como se estivesse invocasse a bênção do Pai para aquele sonho, aquele futuro, aquela futura nação. E dizer, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor, no seu solo dadivoso e fertilíssimo. Nós vamos lembrar da carta de Caminho, né? E se plantando tudo lá, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E aí, de início, ele vai dizer a Eli que ele vai logo encarnar na terra. Aí, como ele diz, tu te corporificarás na terra. E ele será encarnado na terra, nascendo em 1394, em Portugal, o infante Dom Henrique, fundador da Escola de Sagres, que seria a NASA daquela época, que daria impulso às descobertas marítimas e daria, né, seria o que realizaria, né, da parte da Escola de Sagres, é que permitiu que Portugal chegasse ao Brasil. E tudo isso fazendo parte do projeto de vida. E Jesus já vai vislumbrar e dizer, aqui se congregarão diversos povos, de início o europeu, o índio e o negro, que seria trazido. Então, e ele diz, aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, Jesus, o título do livro, Brasil, o Coração do Mundo, vem dessa destinação que Jesus dá ao país, né? Esse novo país que surgirá naquelas terras novas, coração do mundo. E é interessante que no livro, em outro momento, nos é revelado que o Brasil é o coração geográfico do mundo. Se nós pensarmos na forma do Brasil, o Brasil tem a forma de um coração, né? Então, ele chega, já vamos pular, porque nós não podemos fazer um resumo do livro todo, mas nós vamos pular para a chegada, a partida de Cabral. Todos nós estudamos a questão de como as caravelas saíram de Portugal, se destinavam às Índias e pararam no Brasil. E sempre se diz, né, que as caravelas foram desviadas. E Humberto de Campos confirma, as caravelas foram desviadas pelos espíritos. E Humberto de Campos relata que em Cabral tinha sonhos toda a noite, que era exatamente mostrando o caminho,
o caminho para o Brasil. E então, ele, sem perceber, ele fala assim, né, uma orientação imperceptível, as caravelas tomam a direção do Brasil, então, né? E Humberto de Campos vai contar da alegria no céu, um contentamento intraduzível nos corações dos espíritos envolvidos com esta pátria, a futura pátria do Evangelho, né? E então, ele, que já tinha desencarnado, Henrique de Sales já tinha voltado ao plano espiritual, estava ali junto de Jesus, participando dessa. Imaginemos, né? Eles lá no plano espiritual, acompanhando, né, as caravelas, chegando no Brasil, poxa, uma alegria. Né? Eles são bem recebidos pelos indígenas, e ele fala de como, né, as dificuldades que haverá, né, outras nações ambiciosas quererão as riquezas materiais que o Brasil tem. E aí Jesus vai dizer, vai tranquilizar o coração dele. Eu gosto muito desse momento. E sempre lembro, e nesse momento que todos estamos passando, preocupados, eu lembro sempre disso. E Jesus diz a Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. Olha o adjetivo que ele usa, preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas serão atividades secundárias. Olha que interessante, né? Acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal de todos os espíritos. E nós sabemos, aqui nós congregamos todos os povos escorraçados do mundo, são bem-vindos aqui, né? Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de estar ligada ao coração dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Ele repete, na mesma fala, ele repete, que este coração do mundo estará ligado ao seu coração. Como nós titubearmos, nos preocuparmos com a destinação desta pátria, lembremos disso. O coração de Jesus ligado a este coração do mundo, a pátria do seu Evangelho. Né? E aí, Humberto de Campos vai comentar que essa pátria, ela não se dividiu. E então, Humberto de Campos esclarece por quê. Não existe exemplo de pátria que não se dividiu, né? De uma nação que não se dividiu. Né? E exatamente porque a mão do Senhor, revelação do Humberto de Campos, se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do planeta não podia se fracionar. Não pode se fracionar. Então, por isso que nenhum movimento de separação dá certo no país. Doutor Bezerra, numa mensagem, diz que nós
Os brasileiros são aqueles cansados de guerra. Por isso que mesmo a proposta de guerra nasceu. Graças a Deus, né? E nós somos a pátria do Evangelho. Então, isso fica muito claro no livro. Nenhum movimento na história do país se deu por conta através do sangue, através de lutas fratricidas, né? E Jesus, então, convoca Ismael, que é o anjo protetor tutelar do Brasil, né? Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-o nos teus braços, de trabalhador devotado de minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. E para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do Cristo. E então, ele vai cumprir, ele até hoje é o anjo tutelar do país, e ele vai ter carta branca para convocar os espíritos. Jesus sugere a ele, em determinado momento, que ele desça onde estão os espíritos sofredores, pedindo clemência e misericórdia ao Pai, para buscá-los e oferecer a oportunidade da encarnação no Brasil, para contribuir com a construção da pátria do Evangelho. Então, são espíritos, nós estamos aqui porque somos espíritos, sim, endividados de antigamente, né? E aí, Humberto de Campos vai falar dos missionários, vai falar dos degradados, vai falar dos escravos, vai falar dos movimentos nativistas, dos imperadores, da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, vai falar da Federação Espírita Brasileira, da sua fundação, vai falar do Espiritismo no Brasil, do G. Bezerra de Menezes, e dos movimentos, eventos históricos, né? E nós trazemos duas novelas, né? A Guerra do Paraguai e a Escravidão, o regime de escravidão. E ele fala da chegada de Nóbrega em 1549, da chegada de Anchieta em 1553. E vai nos lembrar que eles ouviam no seu íntimo a voz de Ismael, direcionando. São os grandes apóstolos. Anchieta é conhecido como apóstolo do Brasil. Mas Nóbrega, aqui é Emmanuel, ele teve uma grande importância, né, na implantação de trazer a divulgação do cristianismo, da mensagem do Cristo para nós, né? Humberto de Campos diz que aqueles missionários de Deus afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da terra, né? Então, eles foram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando, diz Humberto de Campos, um caminho resplandecente para todas as almas. Ismael, então, considera que é preciso estabelecer uma diretriz para a organização econômica da terra do Cruzeiro. E aí ele vai determinar que cada região daquela terra, daquele solo, teria uma destinação, teria uma função típica, né? Cada estado, então, do Brasil tem a sua função essencial no que representa, e ele lembra mais uma vez, o Brasil representa o coração geográfico do mundo, né? E
que será destinada a abrigar todos, né, os infortunados e infelizes do mundo, né? E então Jesus convoca, diz a Ismael que cabia a ele providenciar para que aqueles que aqui aportassem fossem esclarecidos com o Evangelho de Jesus. E aí é um momento, eu preciso destacar alguns pontos, né? Aos movimentos nativistas, a Confidência Mineira, a figura de Tiradentes, chamado, né? O mártir da Inconfidência. E aí ele, Tiradentes, quando ele desencarna, Ismael recebe e diz a ele que ali ele tinha redimido o passado de inquisidor. E ele seria importante para a implantação do Evangelho de Jesus. Ele vai lembrar da importante função, do importante papel da arquiduquesa da Áustria, Leopoldina, a imperatriz Leopoldina. E então vai falar de como Ismael e todos os espíritos da sua falange se envolvem para inspirar ideias de independência do país. Quando Dom João VI se retira para Portugal, entrega a Pedro o governo. Ele fica como príncipe regente. E ele diz, todos nós conhecemos essa situação, essa frase, né? Ele diz a seu filho, Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, que Dom João VI já previa isso, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros. Né? Aí já estamos no limiar da independência, o capítulo diz isso, no limiar da independência, e Tiradentes preocupado com o Brasil e com a instauração da pátria do Evangelho, dessa construção da pátria do Evangelho, ele procura Ismael. E fala-se, em que momento não estariam eles no instante decisivo para a independência. Ismael diz que sim, né? Mas tudo precisava ser articulado com muito cuidado, porque no Brasil os acontecimentos teriam sempre que ser dentro da ordem construtiva. Né? Então, Ismael vai dizer a ele que para que não houvesse derramamento de sangue, não houvesse lutas fratricidas, era preciso que eles contassem com o príncipe. O príncipe seria o que eles utilizariam para declarar a independência do país. E eles iriam aproveitar dele. Ele não era o tipo ideal. É muito interessante como Ismael diz, né? Ele não era o tipo ideal, ele tinha tudo, né? Não tinha um cérebro receptivo que facilitasse o trabalho deles, mas ele encarna a autoridade. E temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Cerquemos o coração desse príncipe nas claridades fraternas da nossa assistência espiritual. E então ele vai sonhar toda noite. Toda noite o seu sono vai ser povoado de sonhos do plano espiritual. Exatamente inspirando a que ele seja o condutor dessa independência. Né? E aí, então, em breves dias, poderemos concentrar, diz Ismael, as forças dispersas para a proclamação da independência. Então, a 9 de janeiro de 1822, todo mundo conhece como Dia do Fio, Dom Pedro,
né, é convocado a obedecer às cortes portuguesas, e Dom Pedro declara, ali no Paço Imperial, tem até uma plaquinha dizendo de qual janela essa declaração foi feita, e ele declara que fica para o bem da nação e felicidade do povo. E então, olha o que Humberto de Campos revela. Humberto de Campos revela que esse dia do fico é considerado o dia da independência do Brasil. Ali estava declarada a independência do Brasil para o plano espiritual. E eles comemoram lá no plano espiritual. E Ismael, né, tinha dado a Tiradentes a tarefa de acompanhar o príncipe para que, no momento adequado, ele proclamasse a independência. Era preciso algo concreto que ficasse na história do país. E é então, quando ele está à beira das as margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, que ele recebe uma carta incentivando que essa independência seja feita, uma carta da princesa Leopoldina, com José Bonifácio, inspirado por José Bonifácio também, né? E então, ninguém contava com nada, não tinha sido programado nada. E aí ele deixa escapar o grito independência ou morte, sem suspeitar que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da paz. E Humberto de Campos vai falar da presença do plano espiritual inspirando o movimento abolicionista, a assinatura da Lei Áurea, a República. E é muito interessante que ele diz, né, que a República era um índice da maioridade. E ele vai frisar da maioridade coletiva da nação do Evangelho. E aí, a partir dali, o país seria entregue à sua responsabilidade própria. Olha que interessante. E Humberto de Campos nos revela que nenhum evento histórico e importante na nossa história, no nosso caminhar como nação, foi realizado com sangue, porque nós somos a pátria do Evangelho. E como a irmã de volta nos lembra, nós somos e seremos. O Evangelho se implantará em nossas almas, sim, nós seremos divulgadores do Evangelho para o mundo. E aí, concluindo, né, vamos voltar ao prefácio de Emmanuel, quando Emmanuel nos diz assim: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. E vamos lembrar, isto é de 1938, continua atual. E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles, os homens públicos, colocar muito alto a magnitude de seus princípios deveres. E a vós, meus filhos, nós, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Então, nada por acaso, está tudo certo. E aí Humberto de Campos faz uma exortação ao final do introito do livro, que ele denominou Esclarecendo. Brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem. E traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo,
que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade, na sua grandeza imperecível. Muita paz, Jesus nos abençoe. Vamos caminhando com Jesus, na certeza que somos nós, os construtores dessa pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo. Muita paz, obrigada.